Olha, eu não sei se a galera gosta de me torturar ou o quê, mas é assim, vamos lá. A história de FNAF é horrível e sempre foi. Eu não sei se o rapaz aqui tá, sei lá, só descendo pedrada, porque virou moda, né? Virou moda você falar mal do nosso mano Five Nights at Freddy's, né? Virou moda porque a galera, vamos lá, vamos descer a porrada, porque sim, né? Então, sei lá, vamos ver o que é. E se eu ver que tá no Rage Bait, eu já tento fazer um outro vídeo a respeito disso. Enfim, vamos lá, né? Eu não sei se eu deixo o canal na descrição, o vídeo, porque eu sei que a galera vai meter um monte de louco, porque eu tenho medo de clicar nesse vídeo aqui. Eu tenho medo de clicar num negócio desse aqui, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Mas vamos lá. 3, 2, 1 aí, foi. Porca, mal escrita e inacabada. Isso é apenas 1% do que eu acho da história desse jogo. E se você não acredita nisso, eu mudaria sua opinião neste vídeo até o... Vamos lá, vamos ver se você vai mudar minha opinião. Mas outra coisa que eu ia falar é que esse mesmo maninho aqui, todos os outros vídeos dele é sobre, sei lá, é só odiando alguma coisa. E aí eu fico assim, cara, eu sei que você não é obrigado a gostar de tudo, né? Você não é obrigado a gostar das coisas. Você não é obrigado a curtir todas as coisas. Mas vamos lá, vamos ver qual que é os pontos aqui, vamos lá. Fim. Eu sou o Vinicius 3000. Vamos lá, em 8 minutos ele vai me convencer e vamos lá. E seguinte... Desde meados de 2019, com Help Wanted, vemos que a história desse jogo já era pra ter acabado há muito tempo. Nos tempos de 2015, foi lançado alguns teasers de FNAF sobre o próximo jogo, e lá, no último teaser, tinha escrito o último capítulo. Finalmente, essa saga iria acabar. Iríamos saber quem era o Homem de Roxo, quem era o Golden Freddy, e quem é o Spike the Dog, o FNAF 4. Como assim, mano? Como assim, mano? Porra, eu já começo como? Eu não sei, eu acho que é piada. Eu a essa altura, eu vou falar, eu acho que a galera viu que dá engajamento falar mal, a galera viu que... Não, eu posso até mostrar pra vocês a prova até do meu canal. Se eu falo de alguma treta, alguma situação, ou falo alguma coisa, estoura de visualização. A galera vem que nem umas loucas ver o que tá acontecendo. Mas quando é pra falar uma coisa boa, que nem eu trouxe no vídeo de ontem, pô, olha só quantas coisas que vão vir nova, quantas paradas não sei o que, a galera não tá nem aí, mano. Eu fico assim, tá bom, cara, vocês querem odiar tanto Five Nights at Freddy's assim, tá bom, beleza, né? Mas agora o cara, novamente, por isso que eu acho que é piada, porque Spark the Dog, o Spark, ele é um bicho de... Mano, ele é um... Ó, vamos lá. Vou ter que mostrar, né? Spark the Dog FNAF. Vamos lá. Ele é esse bicho aqui. Eu vou pegar a página. Vamos lá. Será que dá pra traduzir isso aqui? Pra ninguém falar que eu tô falando besteira? Vamos lá, traduz aí pra nós, né? Mas tá aqui, ó. Spark the Dog era um personagem falso popular, um hoax, após o lançamento de Five Nights at Freddy's. Ele era um cão que às vezes aparecia espiando pela porta somente para funcionários, nos bastidores. Mais tarde, ele apareceu na adaptação cinematográfica como um easter egg. Nome Spark o cachorro. E aí aquela coisa. A gente tá na página de hoax, né, de FNAF, né, hoax aqui, ó, é uma farsa. Spark the Dog era um cão animatrônico de um braço só, com pelo marrom e macacão azul, né, no filme ele apareceu e tal, a farsa. Nos primeiros dias de vida do jogo, alguém começou a espalhar rumores sobre um sexto animatrônico conhecido como Spark the Dog. Com certeza, capturas de tela começaram a aparecer no Tumblr, alegadamente Spark o cachorro de um braço. Não era violento e nunca atacaria o jogador, aparecendo apenas ocasionalmente na porta dos bastidores. Mano, meu irmão, é um bicho que não existe, é um bicho que foi feito pela fanbase. É um bicho falso. Tipo, nós vamos começar assim? Nós temos que responder. É com isso? É com isso que nós temos que responder? É isso que a galera quer que eu responda tanto? Cara, aí eu não posso falar nada. Ó, eu vou falar uma coisa que é verdade aqui. Se vocês acreditam em teorias e todas as teorias são canônicas, fudeu, mano. Simplesmente ferrou. Simplesmente não tem o que fazer. Se vocês acreditam em qualquer coisa que a galera joga na cara de vocês, pô, é complicado. A gente tenta aqui o máximo, a gente explica o que tá acontecendo, a gente fala o que é teoria, o que não é. Cara, eu tenho um quadro aqui de o que é verdade ou mentira de FNAF, e mesmo assim a galera aparece com as mesmas dúvidas. Ou falam as mesmas coisas, mano. Aí é complicado, né, velho? Vamos continuar vendo aqui. Pessoalmente, é o meu favorito. Assustador, imprevisível e focado em som, sendo o primeiro FNAF com uma boss fight, inclusive. O jogo lançou
E foi um sucesso absoluto. Vários clipes de pessoas... Absoluto nem tanto, né? Porque 450 mil cópias é bom. Deu um dinheiro pro Scott? Deu. Mas o FNAF que mais vendeu foi o Security Breach. Ele rendeu no total, acho que passou de 80 milhões. Ele foi gigantesco. Só na Steam, tá? Vários clipes de pessoas se assustando. Never usually that bad in any of the games, so I'll play through. Vamos lá. Até uma fake morte, inclusive. Foi um jogo muito inovador em sua época. Mas Pera aí, fake morte? Eu pesquisei muito para achar esse caso e não encontrei, mas ele existe. Se você não encontrou e ele existe, como é que eu acredito em você? Tipo, como que eu acredito na sua pessoa? Você mete o Spark the Dog falando que o Scott Calton tem que explicar. Como que o Scott Calton vai explicar um bagulho feito por fã, meu Deus do céu? Ah, sei lá. Eu devo estar caindo no rage bait. Certeza. Vamos lá. em sua época. Mas como esse jogo era o último capítulo, bem, agora eu te respondo isso. Então, juntando as pistas dos minigames, e que na cama poderia aparecer raramente flores ou medicamentos, fizeram uma grandiosa de uma teoria, de que tudo era um sonho. Todos os jogos de FNAF eram apenas um sonho de uma criança que interpretou tudo errado. Genérico, né? Todos os desenhos, todos os filmes, todas as obras têm essa infame teoria. O problema é que isso fazia sentido? Ah, peraí. Você só vai falar isso... Não, tudo fazia os... Tá, até então, todas as partes da onde que falavam que tudo era um sonho, mano? Tipo, onde? Mostra pra mim, mostra pra gente. Só falar é fácil, velho. Eu boto um vídeo de 3 horas e meia cheio de prova com um monte de coisa e mesmo assim a galera duvida. Aí você pode falar o que quiser e todo mundo acredita. Eu não tô entendendo, velho. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Não, realmente era um sonho, vamos lá. Tá, vamos lá. Tudo batia nessa hipótese. Tinha um áudio que podia... Você tá se baseando numa hipótese, você tá baseando numa teoria falando que tava tudo certo, meu Deus do céu, cara. Pera aí, tocar de mano. um cara falando que era do Funny Guy, do FNAF 1, de trás pra frente. Tinha uma menina com os bonecos de FNAF, com uma tica que caiu o bico dela. A criança chorona viu isso e quando ficou em coma, sonhou com o FNAF 2. Tinha um boneco de um coelho verde que às vezes acabava mordendo o dedo. Adivinha? Isso explica FNAF 3. Tudo batia perfeitamente. Ninguém gostou desse final de FNAF. Todo mundo odiou. E com razão. Então o Scott Calton, criador do jogo, viu isso e pensou: vixe, melhor arrumar essa lore aí. É, melhor pra não dar problema. E daí surgiu... Puta que me... Meu Deus. O cara tá falando que o Scott Calton, ele realmente pensou na Dream Theory. Vamos lá. Vamos trazer aqui palavras do próprio homem. Vamos lá. Vamos para a primeira grande evidência. Vamos lá. Palavras do próprio Scott Calton sobre as coisas de FNAF, tá? Aqui, ó. Esse é o post, tá? Só pra vocês não falarem, que é lá do Halloween Update, tá? Eu vou traduzir isso aqui pra vocês, tá bom? Tá aqui o post original, só mostrando pra vocês a prova, tá? Depois nós vamos lá pra entrevista do Scott Calton, tá bom? Nós vamos lá. E aí, nós vamos tirar a conclusão. E eu acho que é uma conclusão plausível, pelo menos na minha opinião. Mas vamos lá. Ó, e o que ele disse, traduzindo. Olá, pessoal. Eu queria compartilhar algumas informações sobre a atualização de Halloween. Comecei há alguns meses com várias ideias em mente sobre o que queria lançar. Desde DLCs e um jogo novo até abrir a caixa. Falarei mais sobre isso. Mas agora tenho trabalhado de forma constante e tenho uma visão bem clara de como seguir daqui pra frente. No dia 31 de outubro será uma atualização automática. Não é uma DLC. Ele atualizará o jogo para a versão 1.1 e incluirá várias novidades do menu e tudo mais. Para quem já completou a noite 6, incluindo um menu de trapaças. Isso também significa que haverá um novo conjunto de estrelas e tudo mais. Essa parte certamente será lançada, espero ter algo mais além dela. Mas pode ser que não fique pronto a tempo. Tenho algo divertido em mente, um jogo novo. Não é o FNAF 5, mas será um verdadeiro desafio ter pelo menos uma pequena parte jogável pronta até dia 31 de outubro. Se uma demo jogável não estiver pronta até lá, pelo menos haverá uma prévia de conteúdo. Isso aqui ele postou, só pra galera ter noção, 24 de agosto de 2015, praticamente um mês depois do FNAF 4. Agora quero falar sobre o que não será incluído.
a caixa. Sabe, quando eu lancei o primeiro jogo, há mais de um ano, fiquei impressionado com a rapidez com que todos descobriram cada detalhe da história e da mitologia. Depois aconteceu o mesmo com a parte 2. Fãs e youtubers investigaram a fundo e descobriram tudo. O canal Game Theory fez um vídeo incrível sobre a parte 2, acertando quase tudo, então veio a parte 3, e mais uma vez a história foi desvendada pela comunidade. Parecia que não havia nada que eu pudesse esconder. Mas aí eu lancei a parte 4, e de alguma forma, ninguém, absolutamente ninguém, encontrou as peças. A história permanece completamente oculta. Acho que a maioria das pessoas presumiu que eu tinha enchido o jogo de easter eggs aleatórios dessa vez, mas não foi isso que eu fiz. O que tem na caixa são as peças reunidas, mas a questão maior é, será que a comunidade aceitaria isso desta forma? O fato de as peças terem permanecido inalcançáveis desta vez me parece incrível e especial, uma conclusão adequada de certa forma, e por isso decidi que talvez seja melhor deixar algumas coisas esquecidas para sempre. O que acontece? Ele viu as teorias que a galera fez na época. Eu sei, a galera pode falar, mas ele tá mentindo, esse velho é mentiroso, ele tá mentindo, que não sei o quê. Você acredita no que você quiser, mas eu vi esse negócio na época, a galera apontando pra tal da teoria dos sonhos, de que tudo sonho da criança e tudo mais. Só que hoje em dia, e aí nós temos até a próxima resposta que eu vou colocar agora, que é da entrevista do próprio Scott Cawthon com o Dalko lá em 2018, que vai iluminar melhor vocês ainda disso aqui. Vamos lá, vamos pôr aqui, né, aqui a entrevista, nosso queridíssimo Dalko, mais novinho, mas vamos lá, vamos pôr aqui. Não é começa agora, daqui a pouco vai vir, ó, olha lá, pergunta. FNAF 4, 1983, tá? Tá errado a legenda ali. E aí, novamente, o que é... As coisas que foram colocadas no Sister Location era justamente... E o porquê que o Sister Location é tão importante, eu não consigo entender porque a galera taca tanto Sister Location pra bosta recentemente, eu não sei o que aconteceu. Pra mim, o Sister Location era o amado, era o queridinho do pessoal. Não sei o que rolou. Mas voltando, o Sister Location, ele veio justamente porque o Scott Cawthon, novamente, as palavras dele. As teorias e as coisas que ele colocou ficaram... Não teorias, mas as coisas que ele colocaram ficaram tão abertas pra interpretação. E ficou tão aberto, tão aberto, que a galera reclamou. A galera falou, não, o FNAF 4, ele ficou muito aberto. E aí que abriu a possibilidade para tal teoria dos sonhos. Mas não era essa a direção que o Scott Cawthon estava colocando. Não era isso que ele queria colocar. E aí ele viu todas as coisas, ele viu todas as paradas e falou assim, acho que eu preciso deixar as coisas mais claras no Sister Location. Vamos lá para o que ele colocou no Sister Location pra galera poder entender melhor. É um easter eggzinho bem maneiro. É um easter eggzinho bem maneiro, fora as outras coisas que temos, né? Aqui, ó. Esse aqui, por mais que é a thumbnail do Fuzilzinho Gamer, mas dá pra ver melhor, dá pra ver grande. É por isso que eu tô colocando ela. Mas, dentro da Custom Night do Sister Location, dava pra você ver a localização, o quarto da criança chorona, o corredor do Plush Trap, as coisas do quarto que o William Afton tem uma conexão entre o William Afton, entre, né, ele vendo o que a criança estava passando, o quarto dela, aquela coisa toda, né, tá ali a pelucinha do Fred, aquela coisa toda. Ou seja, era realmente para mostrar para pessoas, galera, não é um sonho. Aquilo ali não é 100% um sonho. Não é 100% tipo assim, meu Deus do céu, essa localização nunca aconteceu. Não, ela existe. Ela existe. E o que a criança passou e a mente dela foi o que acabou, né, a gente vendo dos pesadelos dessa criança. E isso que foi passado pro Michael lá no FNAF 1. Porque não faz sentido, pela época que a gente tá em 83, a criança, né, ouvir esse bagulho de trás pra frente e tudo mais. A gente escuta isso de trás pra frente porque é o Michael que tá lá ouvindo. É essa ligação que a gente fez. Porque essa é a mesma ligação do Survival Logbook, que tem lá o próprio Michael Afton já vendo os Nightmares. Como que o irmão mais velho, que não foi ele que tomou a mordida na cabeça, foi a criança chorona, que ele botou lá e aí aconteceu as coisas do FNAF 4. Como que vincula tudo isso? Como que isso aconteceu? A explicação é que é o Michael Afton que viu os pesadelos da própria criança. E o William Afton tava vendo as coisas, ou seja, não é que tudo de Five Nights at Freddy's era um sonho. O que deu a entender do rapaz ali, não, que o FNAF 3 também é um sonho, o FNAF 2 é um sonho, o FNAF 1 é um sonho. Não, o FNAF 4 tem partes de eventos reais e partes do que a criança passou dos seus pesadelos. O nome dos animatrônicos se chamam Nightmares, né? Então, pessoal, eu sei, a galera fala, poxa, mas isso é confuso, é mais fácil falar que é todo um sonho, seu gordo idiota.
rapaziada, mas você quer que eu faça o quê se o Scott Calton, ele colocou isso, ele pôs o System Location justamente pra falar, galera, não é por aí que vocês estavam indo, não é por aí, não é por aí, né? E aí eu acho que ele colocou tantas pistas que a galera, que ele achou que ia vincular e ficou tão aberto que deu o problemão que deu. Ah, então a culpa é do Scott Calton, não sei o quê. De certa forma, mas ao mesmo tempo, eu acho que a galera acabou pegando uma teoria, e novamente isso é um negócio, é uma teoria, e aí a teoria acabou ficando como o supremo do bagulho para algumas pessoas. O nome disso é headcanon. Porque aí o Scott Calton chega no próximo jogo e ele desconfirma isso. Porque o lugar existe, as coisas estão lá. Então, já era pra galera falar, pô, peraí, o FNAF 4 não é um sonho, não. E aí temos a história, por exemplo, no Tales from the Pizzaplex, o tal do Ditofobia, que vai mostrar mais um pouco disso ainda. Então, tipo assim, tipo assim, ah, não, porque toda a fanbase tava acreditando nisso. Tinha gente que sim, tinha gente que não. Eu, na época, eu falei assim, a galera botou esse negócio de Dream Theory, mas se existe o System Location e tem esse negócio aqui, eu lembro até eu discutindo com o Renan Souzones. Falando, Souzones, eu acho que não é 100% sonho não, cara. E aí a gente foi tendo mais confirmações e mais coisas ao decorrer do tempo. Eu sei que a galera não gosta mais desse tipo de coisa. Eu sei que a galera fica pistoleta agora, hoje em dia, porque, nossa, mas que confuso. Não era mais fácil ter falado logo de cara? Então, eu acho que o Scott Calton, ele falou assim, eu não quero entregar tudo logo de bandeja, porque Steel Wool passou pelo mesmo problema. Se entregar tudo logo de bandeja, a galera já acerta tudo, aí aquele medo, pô, a galera vai jogar e já vai saber de todas as coisas. Porque, ao mesmo tempo, eu não consigo entender, porque pra mim isso é uma das partes mais legais que a gente tem em Five Nights at Freddy's. É a gente ficar especulando, teorizando, sabe? Tentando ver os detalhes, esse tipo de coisa, da caçada do que tá acontecendo, sabe? De tentar adivinhar as coisas, a gente teorizar o que pode estar rolando. Isso era uma das coisas mais legais, e é uma das coisas que eu acho que é legal. Mas eu não sei porque da onde veio uma onda de pessoas que, não, vamos bater o martelo, ponto, acabou. Eu acho que é interessante a gente ter algumas coisas como fatos, mas o próprio Scott Calton, ele explica isso nos outros jogos. E ele vai explicando um detalhe que ele colocou antes, e ele vai e pega esse detalhe e fala, galera, é isso aqui. E ele vai colocando isso nos outros jogos, ele sempre fez isso. Então, novamente, eu sei que vai ter gente falando, ah lá, o Scott Calton falou que ele trocou o conteúdo da caixa, já é o retcon. Então, o problema é que a gente nunca soube o que tem dentro da caixa. A gente nunca... E o próprio Scott Calton falou, a galera nunca bateu o martelo sobre o que é. E aí a comunidade ficou brigando entre si. Então o Scott Calton, ele falou, pra galera não brigar, vamos confirmar as coisas que a gente pode confirmar pra deixar a parada mais certa, que foi retirar da cabeça esse negócio da teoria dos sonhos, porque justamente o System Location, ele serve muito pra falar sobre isso, que não é mais teoria do sonho, coisa nenhuma. Mas tudo bem, tudo bem. É aí, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Falar que tava caminhando tudo pra ser isso, e aí, o ponto que o menino falou ali, né, o Scott Calton cagou na história e não sei o quê, pô, eu acho que se ele pegou, e a galera fala assim, nossa, você tá passando um panaço pro Scott Calton, Cor, pelo amor de Deus, tira as bolas dele da tua boca. Olha, eu admito que eu gostaria de uma coisa direta ao ponto, eu sempre fui mais aberto pra falar isso. Só que ao mesmo tempo eu entendo que ele viu, e ele falou, pô, eu preciso fazer alguma coisa pra consertar, senão o FNAF 4, beleza, era o último, ia ficar um sonho, todo mundo ia falar, pô, a gente acompanhou esse bagulho por um ano e sei isso aí. E aí o cara falou, pô, mas eu acho que o bagulho não é desse jeito, ele não pode pegar e falar, galera, é isso aqui, num outro jogo. Eu acho que ele pode, ele é o dono do bagulho, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos lá vendo. Não, as peças não se encaixavam, cara. As peças principalmente não se encaixavam, porque justamente ainda tinha os bagulho dos assassinatos, do jornal, dos detalhes que tinha dos minigames do FNAF 2. Não tem como, cara. Quando apresentou a criança chorona, ela nem viu essas coisas, mano. Você tá só... é porque isso aqui é o que encaixava e isso aqui era o ponto e acabou. Sendo que não foi só isso que aconteceu, né, cara? Pera aí, né? Discordo. Mas tudo bem. Não, e aí outra coisa que eu tenho que também dar um alt tab aqui. A parte da parada do System Location, sabe pra que também serve? Serve pra o que vai acontecer com as crianças, né, das almas delas que estavam lá no Follow Me e o que ia acontecer com elas depois. Pra onde elas iriam? Pra onde elas estavam? Mas aí teve o Happy Day e elas foram libertadas e acabou. Mas aí é aquela coisa. O Happy Day não é o final que foi o que aconteceu. Porque as coisas continuaram rolando e tem até um jornal no final do FNAF
3 mostrando que o Springtrap continuou vivo. Ou seja, as almas dessas crianças ainda continuaram presas a essas coisas bizarras e esses negócios foram revividos pela Fazbear Fright. Você quer culpar realmente o bagulho ter continuado, culpa o FNAF 3 logo então. Mas o FNAF 3 a galera nem mexe o dedo, fala que não, ali é perfeito, é maravilhoso. Eu fico realmente bizarro como que as pessoas elas colocam, né, não, devia ter acabado aqui, devia ter acabado aqui, devia ter acabado aqui, devia ter acabado aqui, devia ter acabado aqui. Sendo que, cara, se acabasse ali, ia faltar um monte de coisa, mano. Ia faltar um monte de coisa pra explicar. Ia faltar um monte de parada pra explicar. Se acaba, o FNAF acaba no FNAF 3, cara, ia ficar tudo aberto o que ia acontecer com esse assassino, o que rolou com ele. Ele virou Springtrap e vai continuar matando por aí. Tipo, e as almas das crianças? E tem 2 finais, qual que é o verdadeiro final, pô? O próprio FNAF 3 já deixou meio que aberto qual que é o final verdadeiro. E aí a gente teve a confirmação de qual é o final verdadeiro no Sister Location, que as almas estão ali possuindo os Phantasms, que o William Afton pegou aqueles animatrônicos, pegou as almas deles, né, aquela coisa da alma poder se dividir e tudo mais, e tudo isso, sabe qual é o problema? É que o Scott Calton, ele queria explicar de uma forma, e aí a galera falou, pô, mas o sobrenatural, que não sei o que, era o que era o mais fascinante. Ele resolveria isso matando mais outras 5 crianças. Olha, eu acho que ele queria, ao mesmo tempo, dar um sentido a mais do porquê que o William Afton fazia as coisas que ele fazia. Do tipo assim, ele acabou descobrindo que os animatrônicos, eles ganharam vida. E o cara não ia ficar... Pô, ia ser mais confuso ainda. Como é que o cara, né, tipo, ele tem a Afton Robotics e faz todas essas coisas. Pra que ele ia fazer isso tudo? Ele tinha que ter uma explicação. Mas, enfim, quando o cara explica e ele bota, a galera fala, não gostei. Posso falar? O que você gosta de FNAF, mano? Responde pra mim, de verdade. O que você curte, assim? Porque aí, novamente, ele vai falar que era o final perfeito, o FNAF 6, sendo que ainda tinha um monte de coisa ainda, tá ligado? Tinha, sei lá, um monte de detalhe, um monte de coisa que veio até confirmando na própria Ultimate Custom Night, que ele vai falar que é uma bosta, quer ver? Já vou até prever aqui. Porra, mas o FNAF 6 e o Ultimate Custom Night de graça? Como que você fala que o cara tava fiando de dinheiro, mano? Tipo, se ele quisesse realmente lucrar, ele botava esses jogos a R$100, sei lá. Mas o FNAF 6 e a Ultimate Custom Night saíram de graça? Aí, sei lá, mano. Sei lá, velho. Sei lá. Que é de graça! Que eu acabei de falar, não vi o vídeo, eu acabei de adivinhar, mas tudo bem. Interfere, sim. FNAF World e o CN estão conectados, que são ambas as criações de Cassidy. FNAF World é o descanso da Bat Victim e o CN seria o eterno tormento do William Afton. Eu não sei se eu interpreto o FNAF World como um céu da criança chorona, mas ao mesmo tempo, sei lá. Eu acho que as duas coisas estão conectadas porque as vítimas estão conectadas ao mesmo assassinato, né? Mas a UCN ser o inferno do William Afton, sim também. Mas vamos lá. Mas, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é pra entender. Os jogos, os livros, eles nunca tiveram a intenção. Eles nunca tiveram... O Scott Calton já falou isso várias... Eu tenho que pegar o que o cara falou. Meu Deus do céu, é cada uma, mano. Vamos lá. Scott Calton about the books. Vamos lá pra postagem. Vamos lá. Vamos lá. Scott Calton mais uma vez. Os livros são canon? Eu quero falar sobre isso pra colocar um pouco da mente pra vocês pra ficar tranquilos. Eu recebi vários e-mails, alguns bem bravos, reclamando de que os livros eles não se encaixam uma vez com os jogos. E até algumas reviews da Amazon falando que os livros realmente não encaixam com os jogos de fato. Algo que eu deveria ter explicado um pouco antes, né, bem antes na verdade, de que os livros não têm intenção de resolver nada. Não é intenção para ser um guia para os jogos ou de preencher lacunas. Os jogos são o que são e eu já falei antes, a história acabou. Na época, né? Pelo menos é o que ele tá falando da época das coisas, né? Que aconteceram ali, galera ficando pistoleta com ele. Mas que a história, ele falou, não, eu preciso pelo menos guiar a galera, mas tudo bem. Algo que eu já falei nos fóruns e nos threads antes. Algumas vezes a lore, pode acontecer alguma coisa de ficar tão cheia de que eu não posso contar nem mais a história original. Os jogos e os livros são considerados continuações separadas, mesmo eles tendo similares eventos e familiares coisas entre eles. Sim, os livros são canon assim que os jogos são. Isso não quer dizer que eu tô entendendo de colocar duas peças juntas. Eu gostaria de falar pra todo mundo que tá lendo o livro, mesmo que você for um fã devoto dos jogos, de ler o livro para aproveitar o livro e não para tentar resolver alguma coisa. O livro é uma reimaginação da história de Five Nights at Freddy's. E se você tiver com esse mindset, você pode aproveitar. O cara tá... Mano... Pô, mas aí, posso falar uma coisa? Se o cara que criou o bagulho, ele fala e vocês não acreditam... Cara, posso falar uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer? Se o Scott Calton um dia, ele lançar, galera, tá aqui toda a história de tudo. Tá aqui tudo. A galera fala, não acredito.
Eu não acredito em você. Eu não acredito em você, Scott Calvo. Você é um mentiroso, você é um velho caduco safado, você é um velho calvo pilantra que você tá mentindo pra todo mundo. Eu não consigo acreditar em você. Pô, cara, então fica difícil, mano. Então aí realmente a gente tá na bosta. Porque se o próprio homem, por trás do bagulho, ele fala as coisas e ninguém acredita, não vai fazer o que então, cacete? Não vai fazer o que então? O cara fala, galera, não é pra ficar preenchendo os livros com as porra do jogo. Mesmo assim a galera fica enfiando esse negócio, cara. Aí eu falo, não, cara, mas peraí, isso aí é do Silver Eyes, isso aí é do Twisted Ones Fourth Closet. Tudo bem, mas eu acho que tem, por exemplo, algumas coisinhas que seriam interessantes a gente colocar, e que a gente até fez. Até na Fazbear Frights tem algumas coisas que são legais e ok, mas tem histórias na Fazbear Frights que elas não fazem o mínimo de sentido mesmo. Como a gente vai botar, por exemplo, a droga do Seabones, né? Até a gravidez masculina lá do Springtrap engravidando o cara que tava jogando o jogo, mano. Esse tipo de coisa que é só o jogo ser as coisas serem terríveis por serem terríveis. O Scott Calton, na entrevista de 2024, ele falou a mesma coisa. Eu quis fazer uma história assustadora, não imaginava que a galera fosse pra esse lado. O lado de pensar que era fetiche, por exemplo. Então, o que eu estou dizendo é, pelo amor de Deus, velho, botar que todos os livros são guias pra FNAF é mentira. Só é mentira. Só é mentira o que você tá falando, mano. Só é mentira, tá ligado? É tipo... Vamos lá, vamos continuar esse Rage Bait aqui, 2. Ah, tá no meu cu. É sério, se tu fosse para o passado e falasse que para entender a lore de FNAF não era num vídeo de 30 minutos no máximo, ou 1h30, mas em 44 livros, para mais, pois ainda não acabou, o cara só ia rir da tua cara. Outra coisa que mostra que a história de FNAF está simplesmente podre é o seguinte: tem muitos fãs, eu incluso, que quando tem um retcon mudando algo que já tinha sido estabelecido, as pessoas só ignoram e seguem com a... Tá, vamos lá então, vamos lá. Me fala qual que é o exemplo de retcon, meu filho. Qual retcon que teve? Bota na mesa. ideia original, pois é melhor. Em que história tu ignora a nova informação, pois a antiga era melhor? Numa história ruim. Quer um exemplo? Sabe o Burn Trap do Secret Breach? Então, ele era um William Afton, mas... Eu vou ficar louco! Mano, eu posso fazer 70 vídeos, velho, que não tem mais conserto. Não tem mais conserto. Eu posso soltar o documentário 2. Não tem mais conserto. Pelo amor de Deus! Ah, velho. Ai, Cor, mas no teu vídeo do Arco da Véia, você falou... Meu irmão, é do vídeo do Arco da Véia, da Casa do Chapéu. Pelo amor de Deus, cara. Saiu um monte de coisa que a gente teve resposta nos outros FNAFs, meu Deus do céu. E não é retcon, é expansão do negócio, expansão. Vamos lá. Eu não consigo ver porque a galera fica reclamando, por exemplo, de Resident Evil. Que tem um monte de coisa que mudou um monte de coisa do Spencer, por exemplo. Eu não vejo a galera metendo um monte de louco em Resident Evil, da mesma forma que faz com o FNAF, caralho. Nossa, mudou um monte de coisa no remake do Silent Hill 2. Nossa, que porcaria que ficou, não sei o quê. Aí tem, tirando um ou outro que eu vi que reclamou, mas pelo amor de Deus, cara, a maioria falou, nossa, que maneiro, que legal que ficou. O remake do Silent Hill 2. E mesmo assim, a galera jogando o bagulho na cara, que eu lembro do Silent Hill 2, a galera não entende! Pelo amor de Deus, velho. O final... Eu não sei em que ano que esse cara tá preso, mano. Deve ser 2015. Mas pra falar de Burn Trap, deve ser 2021. Ele deve ter visto Security Breach, viu que tá todo cagado e falou, é isso. Pau no cu desse jogo. Deve ser isso. Porque não é possível, mano. Não é possível. Aí vão falar, ai, Corey, mas... Não, tudo bem. Mas o problema que eu tô falando é, se o cara quer falar a história de FNAF é horrível, sempre foi, o cara tá falando um bagulho que esta bodega desse bicho não é canônica, mano. O final é 2 estrelas ainda. A gente pegou porque era o final com CGI. Aí eu fiquei... Galera, eu acho que o final é o Princess Quest. Eu lembro brigando com a galera do roteiro. Não é. E o problema é esse de eu fazer um roteiro com um monte de gente. Porque tem um monte de gente com um monte de ideia. Um monte de gente com um monte de teoria doida na cabeça. Ai, Cor, pelo amor de Deus, todos nós, os fãs, os bastiões de FNAF, acreditamos que o Burn Trap é o William Afton. Que esse bicho aqui é o William Afton 2. E eu fico, tá bom, vocês querem isso? É isso que vai ser. Eu dou uma de Scott Calton, vocês querem isso, então vai.
Porque não tem o que fazer, mano. Aí tava tudo errado. E aí quando eu pego e falo, não, galera, ó, é o seguinte, mudou isso aqui, tá? Não é mais desse jeito, beleza? Ó, a informação do documentário lá do final tá desatualizada, porque teve um negócio chamado Security Breach Ruin que explica melhor. Tem os resumos do Tales from the Pizzaplex, que eu resumi, até onde eu sei, só falta um livro pra gente fazer, né? Eu resumi todos eles, aí eu falo, eu não acompanho o FNAF cronicamente, então por que você fala uma coisa dessa e não quer que a galera responda falando que você tá errado? Pô, aí fica difícil, né, mano? Pô... Nós estamos no grande 2026, esse vídeo, ele tem 3 semanas. O ponto que eu tô falando é, se você não gosta do bagulho, se você não curte o bagulho mais, tá bom, mano, ninguém tá te forçando a ficar. Ninguém tá te forçando a fazer com que você goste ou force. Se você não gosta, beleza, cara. Tá tudo bem, mano. Tá tudo certo, cara. Obrigado. Os FNAFs antigos, as gravações dos FNAFs antigos estão todas aí. Você pode continuar vendo 1 milhão de vezes a teoria dos Soul Zones, ou até as minhas teorias mais antigas, não tem problema. Se você quer ficar naquela época, não tem problema. Mas se você fala e fica martelando, não, essa porra desse bicho William Afton, você vai estar errado, porque eu fiz outros vídeos só falando, galera, o entendimento não é esse. Na época, as pistas eram uma, só que depois nós vimos e entendemos melhor. Não, as pistas que nós tínhamos desde o Help Wanted eram outras. A gente que entendeu errado. A culpa não é da galera que faz o bagulho. A culpa é nós que entendemos uma teoria. E tem coisas que às vezes a gente fala, que a gente tá no calor da emoção, e às vezes nem pensa direito. Eu falo que eu passo isso várias vezes, né? Eu já tentando tirar uma teoria ao vivo. Não é assim que funciona, porque eu vou cometer algum erro, eu vou falar alguma coisa que não tá certa. Meu Deus do céu, cara, nós estamos tudo nessa junto. Mas puta merda, a história estragou porque quer um exemplo de retcon. Mano, nunca. O problema é esse. Nunca foi confirmado que a droga... chama Burn Trap. Tá, o nome do bicho lá se chamava Glitch Trap. E ele veio da programação do Mimic. Ele não veio do William Afton. Porque na história lá da Fazbear Frights, o bicho estourou e tal. Tá, mas aquilo não é o cara. Mas o William Afton, não sei o que, ele escaneou as placas. Você falou isso na sua história. Tá, eu falei. Mas aquelas placas podem ter ido pra outro canto. A gente não sabe. Até onde eu sei, mesmo que for, não é mais o cara. O cara não reencarnou no digital. É o Mimic. E o problema é, se não tivesse mais evidências depois do que aconteceu, aí eu falar, tá vendo? Aí é só prova de retcon, porque você teve que esperar os outros jogos para ter a pista que você queria. É o mesmo lance da droga do jornal do FNAF 1, onde tá lá falando, desde o começo, que tinha um cara vestido de roupa de mascote, que atraiu as crianças pro fundo e matou. O cara foi até preso, ele foi lá, né, pra cadeia, mas a polícia não prendeu ele de fato, porque não acharam os corpos dos animais, não acharam os corpos das crianças, não acharam os corpos das vítimas. Meu Deus do céu, como que a polícia não achou? Não achou. Eles nem imaginaram que tava lá dentro. Quando eles vão ver, galera, é década de 80, meu Deus do céu. Nós não estamos na polícia forense de todo mundo que agora sabe. É muito fácil você saber a resposta depois e falar que o povo é burro. Pelo amor de Deus, né, cara? Meu Deus do céu, tô ficando maluco, cara. Meu Deus do céu, velho. Mais uma vez que tinha retornado, e finalmente iríamos matar ele de novo. Ainda assim, é da hora reencontrar o vilão da série cara a cara, mesmo com um jogo meio bucha desse. Calma aí, deixa eu ler esse livro aqui. Então quer dizer que ele era um robô que imitou o William Afton original, um tal de Mimic. Que se foda, pra mim ainda vai ser o William. Neste exemplo, mostra perfeitamente essa situação. Você inventou um exemplo, velho. O problema é esse. A galera... existe esse negócio da galera ficar tão presa nas próprias coisas que quer, que quando você vai falar mesmo o bagulho, a pessoa só não quer acreditar. Surgiu no TikTok a galera falando que o Bonnie, uma das crianças lá do MCI, deu um socão na cara do William Afton. E uma galera acreditou. É capaz de você vir comentário aqui falando, mas isso não é verdade? Isso não é canônico? Não é! A galera só inventou. Igual o cara falando no começo do vídeo, o Scott Calton vai explicar o Spark the Dog. Aí é foda, velho. Ocultar uma informação, pois é mais legal para a história no ponto de vista do consumidor. E caso você queira mais vídeos como esse, eu falando sobre alguma obra específica, você pode deixar o like e se inscrever, ou até mesmo comentar sua sugestão. Isso ia ser bem da hora. E já que estamos falando sobre o Mimic, vamos tirar o elefante da sala. Que vilão bucha. Caraca, eu sei que seria difícil fazer um vilão melhor que o William Afton, mas como pode?
substituir esse cara por um robô que apenas imita o outro é patético. Não, e o mais bizarro é que assim, ele não tá... Nossa, vamos lá, ele não tá imitando 100%. Ele só viu, ele só aprendeu o que tinha, que seria importante. E a programação da violência dele bateu com a violência do William. Praticamente é o mesmo sentido do que rolou. O Secret of the Mimic mostra... Cara, é difícil eu ter que falar aqui. E é outra coisa que é bizarra, né? A galera reclama que não tem mais o sobrenatural de FNAF, mas tá lá a droga do Tiger Rock teleportando, né? Na tua cara. E aquilo lá é toda a parada já começando a rolar da agonia, das coisas bizarras. O bagulho completamente paranormal. E aí tem criança, tem um monte de coisa aí. Meio... Porra, cara, pera aí, né, velho? Aí o bicho pega todo esse negócio, faz essas paradas. E ele não é... O que eu acho que foi a ideia de não é ser um 100% super vilão, tá ligado? Igual o William Afton foi. É de mostrar que ele nasceu de uma forma quebrada. De explicar uma parada de que ele é uma coisa de ocasião. Ele acabou se transformando no bicho violento e podre desse jeito por conta do próprio pai dele, de que criou ele. É uma criação quebrada. Assim, não é a história mais linda e perfeita do mundo, a história do Edwin Murray, aquela coisa toda. E aí a galera vai falar, nossa, é retcon isso também, viu? Porque onde já se viu não tem Edwin Murray na história, nunca teve. Lá vai o idiota aqui mostrar. Lá vai o idiota aqui mostrar mais uma coisa. FNAF 6... menu. Cadê? Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se aparece o maior. Aqui, esse aqui é maior. Tá vendo essa birosca velha aqui? Presta atenção, eu tenho que começar a fazer assim, ó. Presta atenção, hein? Presta atenção, ó. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Ah, caiu até um negócio aqui, ó. Presta atenção, hein? Eu tenho que fazer um barulhinho. Deixa eu pegar um monte de chaveiro aqui pra fazer barulho, ó. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção, pelo amor de Deus, não perde a explicação. Vamos lá. No FNAF 6 do Pizzaria Simulator, ó, aqui, ó. Eles compravam coisas de outras pessoas. Eles contratavam aqui, ó, Dumpster Divers, Tans Budget, Smiles and Servos, ó, tá vendo? Presta atenção, hein, ó, olha aqui, ó, tô imitando o Markiplier mesmo, vou tomar no cu. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui são pessoas que eles contrataram, sabe, pra fazer as coisas, que eles chegaram nas empresas pra contratar, né? Nossa, de onde será que isso abriu, né? Nossa, pode se usar, ó, tá vendo aqui, ó, a Fazbear Frights contratou outras empresas, viu? E aí, eles contrataram quem? A Murray's Costume Manor. E muitos anos isso já aconteceu. Então, tipo, não é nossa, os caras tiraram da bunda. Os caras tiraram, tipo, não, já tava no FNAF 6 as pistas. E até essas empresas são citadas no do negócio do Edwin Murray. Então, eu fico assim, meu Deus do céu, né, cara? Pelo amor de Jesus Cristo, né? E aí, novamente, o Mimic, por que o Mimic tá não sei o quê? É a dor de um cara que perdeu a esposa e o filho tentando consertar o mundo ao redor dele. E ele falhou miseravelmente e acabou nascendo um monstro. É esse o resumo. E aí esse bicho foi até contido na época e depois eles acabaram tentando reutilizar esse bicho. A grande vilã do bagulho agora é a Fazbear Entertainment, que continua fazendo essas cagadas, mano. Enfim. Ah, Cor, mas eu não gosto. Eu gostaria do William Afton. Eu não posso fazer nada, cara. Aí, porra, aí eu não sei o que fazer, né, velho? Ele pode ser menos carismático, William, tudo bem. Ele pode não ter toda aquela coisa, né, de meu Deus, o assassino de criança, tudo bem também. Mas o Mimic matou uma galera e tava ajudando até a Vênia a matar criança no Pizzaplex. É que ficou nessa coisa, né? Mas e tem a Vênia também, que tava pegando e fazendo também as matanças dela e tudo mais. Aí você fica, pô, pera. Tem coisa que tá querendo continuar, né? Mas tudo bem. Enfim, vamos prosseguir aqui. Teve um novo jogo sobre o Mimic de FNAF, que, sendo sincero, eu nem vi. Mas, pelo que parece, é tipo... Puta que pariu. Aí eu falo... Aí eu nem vi. Não quis ver, não vou ver, mas eu quero reclamar. Eu não vi, eu não sei o que é, eu não joguei, eu não tenho a mínima puta ideia, mas eu vou reclamar porque eu não gostei. Ah, eu vi e não gostei, achei uma... não gostei. Porra, cara, aí é meio foda, né, velho? Tipo, aí fica fácil. Aí tá no easy, né? Eu que tenho que jogar sempre no very hard. Bom, tá no easy, tá suave, tá suave. Uma espécie de um capítulo de Pop Playtime. Não que Pop Playtime seja ruim, mas eu não acho que é um rumo que... Como você fala que Pop Playtime... Pop Playtime seja ruim, que não é ruim, não sei o quê. Você tem um outro vídeo falando que Pop Playtime é uma bosta. Pop Playtime tem que acabar. Quando Pop Playtime lançou, todo mundo pensou que ele poderia ser... Aqui, ó. Aqui o vídeo. É o teu vídeo. Aqui, ó. Olha aqui. Ué, não tô entendendo. Só não tô entendendo. Pelo amor de Deus, cara. FNAF tomaria.
Conclua. Vamos. Então, afinal de contas, eu quero que a história de FNAF acabe? Sim, óbvio. Óbvio que sim. Pra mim, a lore de FNAF acabou no 6º jogo. E no máximo continuou na Ei, ó o bingo. FNAF devia ter acabado no 6. Ei. Parabéns, seu filho. Pegue sua... Ó, vamos pegar aqui. Ó, sua badzinha de FNAF acabou no 6. Ó, estou entregando pra você aqui, ó, presentinho pra você. Espero que sirva com carinho, né? Vou ter que começar a vender. FNAF deveria acabar no 6, é isso, né? Vamos lá, vamos explicar por que FNAF não deveria ter acabado no 6. Por quê? Por que eu acho que FNAF não deveria ter acabado no 6? A resposta mais resumida de todas, porque eu acredito que esse universo tem muita coisa legal. Eu acredito que esse universo tem muitas coisas incríveis pra contar. E contou uma história muito boa, que foi as origens do Mimic. Eu posso ter explicado do jeito meio bunda, que talvez as pessoas não gostem, tudo bem, mas eu acredito que todo o drama do Edwin Murray, toda coisa que aconteceu, e essas coisas estão vinculadas já desde outras paradas. Isso foi vinculado, utilizado e mostrado, colocando o drama do cara, né, que criou esse bicho pra tentar consertar todas as coisas. Eu acho isso legal, eu acho isso fascinante, na verdade. E aí, tipo, tem todo o espaço pra nascer a Venom, uma nova vilã, que vai vir no Security Breach 2, vai vir mais coisas ainda depois no futuro. Mas eu entendo que as pessoas, elas ficam nessa coisa, tipo assim, ai, mas a história que eu gosto deveria ter acabado. A história que você gosta, que é do William Afton, realmente ela acabou no FNAF 6. Se você quer o fim do William Afton, é a Ultimate Custom Night. Acabou. O William Afton morreu ali. Ah, mas eu não gosto do resto. Então você não gosta do resto, então pronto, acabou, cara. Então pronto, acabou. Pronto e acabou. Beleza. Se você gosta das coisas do William Afton, não gosta do Mimic, tá tudo bem. Você gosta da era antiga de FNAF, tá tudo bem. É igual a galera que gosta de Resident Evil ainda na câmera fixa, tá tudo bem. É igual a galera que ainda gosta de Silent Hill no gráfico podre do Play 1. Ou que fica falando que os puzzles eram super difíceis no Silent Hill 3. Tá tudo bem, tá tudo certo. Que os puzzles são super mega difíceis no Silent Hill 2 e 4, né? Eu gosto só da Team Silent. Tá tudo certo, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas meter uma coisa dessa, de que a história de FNAF é horrível, e você tá falando que, ai, mas a época lá, não sei o que, era melhor e tal, porra, pera aí então, né? Então quer dizer que ela teve alguma coisa boa. E ao mesmo tempo, eu julgo que a história atual tem algumas coisas bem boas. E eu já expliquei várias delas várias vezes. As pessoas podem não gostar, mas eu acho maneiro, eu acho legal. E também tem outras adições, tipo, tivemos o FNAF to the Pit, tivemos The Week Before, tivemos mais detalhes do relacionamento do Henry com o William, até com os seus contratados, com que eles puxavam pra fazer coisa, que foi o Edwin Murray. Então tudo isso é uma coisa muito massa de ver. São outros paralelos que são servidos pra nós e eu não acho que é ruim, mano. Eu só não acho que é ruim. Mas, ai, mas aí tem os mistérios que não explica. Explica. O ponto é esse, explica. O Sister Location botou, falou assim, não, galera, o Dream Theory não é a saída correta. Mas a galera o problema é esse. A galera fica tão presa a uma teoria, a um vídeo, alguma coisa, que não abre a cabeça pra outras coisas, mano. Teve um vídeo recente do Match Patch, do Game Theory, né? Não do Match Patch, da turma nova do Game Theory. Nossa, que o FNAF novo, o vilão não é apelativo, o vilão não é aquela coisa sedenta e maravilhosa. Ele não é a mesma coisa do William Afton, porque ele não é o William Afton, ele não é pra ser a mesma coisa, ele tá tentando ser uma coisa nova. Aí depois a galera reclama que não tem nada novo, ou que, meu Deus, é sempre as mesmas coisas de sempre. Aí quando os caras botam um bagulho novo, reclama. Faz uma coisa puxando do antigo, reclama. Bota alguma coisa que, sei lá, faz um vínculo, uma intersecção de todas as coisas que a galera gosta. Mesmo assim, não é igual. Porra, cara, então fica lá no teu FNAF 4, meu Deus do céu. Eu amo FNAF 4, mas quer ficar naquilo lá, FNAF 1, 2, 3 e 4? Fica, pronto. Show de bola. Meu Deus do céu, cara. Eu me revolto umas coisas dessa, velho. Mas mesmo que eu queira que acabe, eu ainda fico com a pulga na orelha. Até onde essa história vai? Isso eu acho muito divertido de se acompanhar. Tipo, pensa, se FNAF continuar até 2040, como vai estar a história? O Mimic já vai ter acabado e vai ter um novo vilão. O mundo de FNAF já estaria totalmente acabado e com guerras no espaço, com robôs gigantes. Ai, se isso acontecesse, eu ia achar do caralho, sério. Eu sei que você deve... O cara mete... Tá bom, vai lá, vai. Está achando que eu estou viajando muito, mas
Eu estou mesmo, porque pensa comigo, se tu falar para um fã de FNAF lá em 2017 que o William Afton morreu e virou um vírus que contaminou a mente de uma mulher e agora ela é o novo homem, no caso, mulher de roxo, ele acreditaria? Nunca! Imagina isso, falar pra ele que FNAF Security Breach se passa em 2035 com animatronics com personalidade própria. Então eu realmente tô. Mas aí é aquela coisa também, né, velho? Se você falar, nossa, há 10 anos atrás, nossa, você vai ter um canal de sucesso, viu, Core? Nossa, você vai crescer muito. Eu ia falar, duvido. Pô, eu acho que é um dos exemplos mais bunda que você deu agora. É tipo, nossa, você sabia que daqui a 15 anos, você, sei lá, fala pra alguém na década de 90, você sabe que daqui a 20 anos vai ter um negócio chamado rede social, que vai todo mundo conversar e falar online no computador? Aí eu falar, duvido. Pô, é meio óbvio, né, cara? Porque não tá na mesma realidade, né, caceta? Tipo, a realidade que tá naquela época é uma, a realidade de hoje é outra. Pô, é meio bizarro falar que, nossa, daqui 20 anos vai ter FNAF ainda? Não sei, né? Mas puta merda, né, velho? Que exemplo de bosta. Nossa, se eu falasse que ia ter uma mulher que não sei o que, a primeira coisa... Sabe o que eu acho que ia acontecer de verdade? A galera ia falar, ué, mas é a esposa do William Afton? É a filha do William Afton? A galera ia meter teoria. A galera ia estar se divertindo fazendo teoria. E não ficar com essa encheção de saco que a galera fica toda hora que tem que resolver logo essa porra aí. Que não sei o que, tem que resolver... Sendo que já tem um monte de coisa resolvida. Tem algumas coisas que não foram resolvidas? Concordo. Deveria ter resolução? Concordo. Mas grande parte do que eu tô vendo na reclamação de hoje tem resposta. Tem resposta. Olha uma coisa que é bizarro. A única parada que seria mais de exemplo, que é a caixa do FNAF 4, esses vídeos ninguém reclama. Aí o retcon é outra coisa. E aí, não, porque lá na época do Arco da Véia aconteceu tal coisa, não sei o que, papará, piriri, pororó. Mas já foi colocado isso, por exemplo, no Help Wanted 2, que teve a Fall Fest. Já foi colocado em várias vezes, até coisa de palhaço, até coisa de circo. Da onde eles se inspiraram em coisa de circo? Na droga do Sister Location, mano. Isso tinha que ter vindo de algum lugar, meu Deus do céu. Aí eu fico, porra, é bizarro, mas é um exemplo. Nossa, daqui 30 anos você vai acreditar que vão fazer o carro voar, né? Porque nem eu escutava no década de 90, nossa, em 2025 vai ter carro voador. Tô vendo os carros voando, então, tô, realmente. Isso, que FNAF não acabe, pois é muito engraçado ver uma franquia tão séria virar, bem, isso. Mas não podemos esquecer que o FNAF só... Pô, é muito bosta também pegar o pior exemplo da coisa que mais foi bizarra e falar que isso é o padrão de tudo. Sendo que teve Help Wanted, que foi muito bom, Curse of Dredgeberg, que foi muito bom, até o próprio Help Wanted 2, que é redondinho, funciona bonitinho, o Secret of the Mime, que eu joguei que não teve um bug. Ou até a DLC, que por mais que seja do próprio Security Breach, a gente não pegou um bug, seja talvez um ou dois, mas não dava pra comparar com o Security Breach, que lançou todo bugado, teve todos os problemas, mas comparar com o ponto mais bizarro que aconteceu de desenvolvimento com todo o resto é desleal. Só é injusto, na minha opinião. Só se sustenta graças à própria comunidade, fazendo animações novas, jogos novos, livros, fanart, cosplay, etc. Porque se fosse depender do Scott, essa franquia já teria acabado o hype há muito tempo atrás. Bem, é isso, rapaziada. Obrigado por ter visto esse vídeo. Meu nome é Vinícius 3000. E caso queira mais vídeos como este, já deixe seu like e se inscreva. E caso você queira mais vídeos nesse estilo, bem editado, sobre Hollow Knight, você poderia ver o vídeo que está aí na tela. Meu Deus, fi. A lore de Hollow Knight em 8 minutos não é só isso não, cara. Cara, olha, vamos lá. Vamos, né? Gather up. Gather around. Vamos lá. Junta esse aqui. Eu vou falar de verdade assim. Eu entendo que falar mal de FNAF dá muita visualização. A galera vai reclamar, vai brigar, vai falar de coisa. Esse vídeo, pô, já tá gigantesco. É tipo, o Core fez de novo. É 8 minutos do vídeo do cara, o cara passou 70 anos fazendo vídeo. Pessoal, eu fico... É porque assim, se você não gosta, não tá acompanhando, ou não gostou das tais mudanças, os retcons, sei lá, a questão, pessoal, que eu tenho que falar, eu vou fazer um vídeo específico disso. Muita coisa não é que teve retcon. Muita coisa são teorias.
E as pessoas acabam levando teorias como sendo canônico. A prova desse vídeo é justamente isso, levar que a teoria dos sonhos era a verdade absoluta. Galera, eu estava lá em 2015, eu lembro das discussões com o Renan Souzones, eu lembro de discutir com a comunidade. E eu tava lá falando, galera, eu não acho que seja. Galera, se for, eu acho que é só realmente da gameplay, porque não é possível que FNAF inteiro é uma mentira, é o sonho de uma criança, não sei o quê. Aí veio o Sister Location e mostrou que não era bem isso, que as coisas ainda, sabe, estavam acontecendo, tem uma realidade, tem uma parada, tem um vínculo. Veio o Survival Logbook, que é um livro muito importante, os livros que eu já falei pra você ler, que eu acho muito importante, o The Week Before e o Survival Logbook. Só esses dois, não precisa do resto. Você não quer ler muita coisa, senão não quero ler nada. Não precisa, não vai fazer diferença, sendo bem honesto. Tem coisas que você pode descobrir somente nos jogos e você não precisa mais. Sabe uma coisa que foi retcon? Sendo bem honesto, que deveria até ser colocado? Como que o Mimic foi descrito nos livros e como ele foi descrito no jogo. Eu sei que vão falar, mas aí é duas coisas diferentes, você mesmo falou no vídeo. Aí fica pra galera das teorias aí, né, que sempre usou o Mimic dos livros e aquela coisa toda, mas eu acho que essas coisas foram alteradas e foram até expandidas. Até a própria tweet da Stu falou, se você lê os livros, você não sabe a história inteira, né? Foi só colocado uma parte dela. E eu não acho problemático esse tipo de coisa. Eu não vejo, nossa, meu Deus do céu, o FNAF mudou, acabou, foi completamente destruído. Não acho que é isso. Aí vai falar, você é suspeito, você tá defendendo. Não, cara, aí que tá. Se o Scott Calton ele fala, pô, eu fiz Sister Location pensando em algumas ideias que a galera tava de errado, eu tinha que confirmar elas de uma outra forma. Pô, eu tinha que realmente direcionar a galera, porque o FNAF 4 ficou muito em aberto e muita gente ficou acreditando na teoria dos sonhos. Porque era a saída mais fácil, cara. É igual o Ash do Pokémon tá em coma até hoje e ele tá sonhando com o mundo de bichinho. Sabe, esse tipo de teoria é muito fraco, é muito fácil de resolver isso aí, né? Mas tinha todos os sinais. Os sinais é porque a criança tava tendo a tortura da própria mente e o pai dela tava vendo ela. Pô, isso é mostrado no Sister Location. Mas aí, não gostei. Você pode não gostar. Novamente, a história de FNAF, ela não é perfeita. Ela não é a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Eu tenho que concordar. Porque eu sei que tem pessoas que querem definições. Mas a essa altura, mesmo se o Scott Calton, ele chegar e falar, galera, é isso aqui, ele viu o problemão que estava acontecendo isso na época. Se ele chegasse e mostrasse todas as coisas realmente do que era o FNAF 4, a galera não ia gostar. A galera não ia curtir. A galera não ia falar. E até falou, outro retconzinho, né, é o que tem o conteúdo da caixa do FNAF 4, mas eu não considero tanto porque a gente nunca soube o que tem dentro da caixa do FNAF 4 e o Scott Calton falou, eu não lembro mais o que tinha. Então, é o retcon que não é retcon, porque essa caixa nunca foi aberta de fato pra gente falar o que é ou não. Mas ao mesmo tempo, se você é muito bosta, tipo o vídeo, a história de FNAF é uma porcaria. O cara nem passou pelo Help Wanted 2, o cara não passou por nada, tá ligado? Eu não tô falando que o cara tem que fazer um TCC, ver 20 milhões de vídeos e tal, não sei o quê, porque eu sei que tem muita gente que acompanha FNAF pelos vídeos, não joga de fato. Mas se você quer reclamar do que tá sendo colocado, os vídeos principalmente são teorias, sempre é dito isso, que não é bater no martelo, a gente tenta chegar o mais próximo do que aconteceu, mas nunca é tendo a voz da verdade. E ao mesmo tempo, isso é frustrante, porque o Scott Calton não fala, o problema é que ele fala, e mesmo ele falando, a galera fala, não acredito em você, não gosto de você. Aí não tenho como vencer. Simplesmente as pessoas elas vão, não gosto e foda-se, e é isso. Não tem o que fazer. Só isso, não tem o que fazer. Então, é isso. Enquanto tiver mais dessas coisas, eu vou continuar ganhando meu dinheiro, não quero nem saber, né? É isso, eu tenho um jogo pra fazer, eu tenho conta pra pagar e a galera pode criticar, não tem problema nenhum, eu não sou dono de FNAF. Eu acho que se as críticas realmente forem um vídeo certinho sobre retcon, um vídeo certinho sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as paradas, cara, eu ia sentar aqui e falar, não, nesse ponto aqui eu concordo. Qual que eu acho? A história é muito confusa? Não, tudo bem, nesse ponto aqui eu concordo, mas qual que é o ponto da história ser confusa? Pô, de um jogo, os caras estão explicando uma coisa, aí depois eles pulam pra, sei lá, meio sci-fi, que não sei o que foi o Sister Location. Pô, concordo, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de tema sobrenatural, mesmo ainda existindo, mas quis colocar uma coisa de como as almas foram parar no Sister Location, quis explicar um pouco mais do que aconteceu desse trabalho que o William Afton acabou descobrindo, né, das almas das crianças possuindo os animatronics, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo, o sobrenatural, o paranormal nunca
nunca deixou o FNAF. Isso ainda a gente viu no Secret of the Mimic, né? Aquela lua e aquele bicho não tem como explicar a não ser sendo assombração. Só que, sabe o que acontece muito hoje também? Tem muita gente que se você dá uma explicação, pô, é um bagulho de sobrenatural, a galera fala, nossa, que explicação bosta! Meu Deus! E tem gente que fala, ah, é isso? Ai, que merda, hein? Ou outras pessoas falam, pô, que da hora, tal, aquela coisa da maldição do lugar, da assombração do lugar, da agonia do lugar ainda tá rolando e tem essas coisas e tal, é maneiro. Aí não tem o que fazer, cara. Se a galera não gosta, se a galera não se serve com o que tem, não tem o que eu fazer. Bom, é isso, muito obrigado e até a próxima.